Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal de matemática. Hoje uma aula sobre o conceito de função. Então, se você não entende esse assunto ou se você está com dúvida, venha comigo para que você possa compreender. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela para que você possa entender o conceito de função. Na última aula, nós vimos sobre a noção intuitiva sobre função, não é isso? E agora nós iremos estudar o conceito. É uma continuação do assunto anterior. Então, observe aqui. Eu tenho número de pessoas aqui, não é isso? E aqui eu tenho quantidade de lixo, não é isso? Então, o que acontece? Eu ensinei na última aula que número de pessoas é a variável independente e quantidade de lixo é a variável dependente. Ou seja, né, a quantidade de lixo depende da variável pessoas. Então, observe o seguinte. Eu vou transformar essa tabela em conjuntos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui colocar aqui dentro 1, 2, 3, 5, 10 e 20. Ok? Então, transformei essa tabela aqui, transformei ela em conjunto, que eu vou chamar aqui de conjunto A. Vou pegar esse outro aqui, vou transformar em conjunto também. Vou colocar aqui no diagrama de Venn, 2,46, 3,69, 6,15, 12,23 e 24,6. Vou chamar aqui de P. Então, o que acontece? No conceito da função, eu tenho que compreender que f de A aplica em B. O que significa isso? Aqui é um conceito. Significa que dentro da função nós temos o conjunto A que parte uma seta para aplicar em B. Ou seja, a função de A em B. Eu vou fazer uma ligação aqui. Eu sei que pela tabela, uma pessoa ela gera 1,23 kg de lixo. Duas pessoas, 2,46. E assim eu vou fazer com todos os elementos de acordo com a tabela. Pronto, fiz aqui essa ligação entre o conjunto A e o conjunto B. Mas se você observar, eu posso pegar o 1 e ligar com 2,46? Não. Por que eu não posso? Porque existe uma lei, uma regra que determina isso, né? Essa daqui. Essa lei aqui é que determina a ligação de A com B. Então, se eu ligar 1 com 2,46, vai estar errado. Porque a lei diz que eu tenho que pegar 1,23, que é o valor base que nós aprendemos. Esse é o valor base. É através desse valor que eu consigo descobrir os outros aqui. Não é isso? E aí existe uma lei. Então, na última aula, eu peguei a lei depois da tabela. Mas, na verdade, a lei ela já existe antes da tabela, né? É só uma questão didática para a gente compreender aqui essa questão do dia a dia, para compreendermos que existe uma regra aqui. E dentro dessa regra, eu tenho que entender o seguinte. O conjunto A ele é chamado de domínio da função. Vou botar aqui, DF, né? Que é o domínio. Então, DF é o domínio da função. Vou escrever aqui para você não esquecer. Domínio da função. Pronto. E o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Vou botar aqui CD, F entre parênteses, que é o contradomínio da função. Então, esses conceitos aqui é importante que você entenda, né, direitinho. Não é difícil de você compreender, basta você analisar, você vai perceber que é fácil, né? Então, o conjunto A é o conjunto que nós chamamos de domínio, é o conjunto que determina o conjunto B, e o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Nós temos também ainda a imagem, né? A imagem da função, vou botar aqui. O que é a imagem? Aqui a imagem são os elementos que recebem a seta. Então, todos esses que receberam a seta é chamado de imagem. Imagem da função. Está aqui. IMF é chamado de imagem
da função. A imagem são os elementos que recebem a seta, tá ok? Então, se você observar aqui, quem é o conjunto imagem? É o próprio conjunto B, porque todos os elementos receberam seta, né? Então, como você analisa aqui, o contradomínio dessa função é igual à imagem da função. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? A gente vai ver outros exemplos aí que nem sempre isso vai acontecer. Mas nesse meu exemplo aqui, eu sei que a imagem é igual ao contradomínio. São os mesmos elementos, tá legal? Então, continuando aqui, tem mais alguns exemplos. Então, ficou claro aqui, não é isso? Vamos para o próximo, para que você entenda. Aqui eu tenho um conjunto B, olha só, e um conjunto A. O que ele diz aqui? Observe aqui, ele fala assim, uma função f de A em B. Quando ele fala de A em B, ele está dizendo que o conjunto A vem primeiro, que é o conjunto das variáveis independente, e o conjunto B vem depois. Então, tem o conjunto A e o conjunto B. Eu vou montar aqui o conjunto A e o conjunto B, tá bom? E conjunto A e o conjunto B. Aí. Então, eu vou colocar aqui os elementos. Quem é o conjunto A? Menos 2, 0, 1 e 3. Quem é o conjunto B? Menos 3, menos 1, 0, 3, 5, 6 e 8, tá? Conjunto A, conjunto B. Aqui no conjunto A em B, que ele fala, poderia ser o B antes? Não, nesse caso aqui não poderia, porque ele fala que é de A em B. Esse A em B representa aquele conceito que nós vimos lá atrás, que é a função de A em B. Então, é a mesma coisa, tá bom? Então, não poderia ser o B primeiro, porque ele está dizendo que é de A em B. Se fosse de B em A, o B vinha primeiro, né, e o A vinha depois. Mas não mudaria o conceito da função. Continuaria o primeiro conjunto sendo o conjunto que determina o outro conjunto. No caso, continuaria sendo a variável independente e o segundo conjunto continuaria sendo a variável dependente. Então, ele fala assim, ó, continuando aqui no problema, né? Associa aqui, cada elemento de x de A ao elemento y, que é igual a x mais 5, né? Vamos aqui por parte. Então, olha só, o que é que eu tenho que entender? Associa cada elemento de x. Quem são os elementos de x? Esse conjunto A aqui, que é o conjunto das variáveis independente, eu posso dizer também que esse camarada pode chamar de x1, x1, x2, x3 e x4, ok? Então, as variáveis aqui do primeiro conjunto, eu posso chamar de x1, x2, x3, x4. Lembrando que essa letra representa um número. Poderia ser outra letra? Poderia. Mas aqui nós estamos trabalhando com y e x, tá bom? E ele fala que o elemento ao elemento x mais b. Por que ele chama esse cara aqui de elemento x mais b? Quando nós formos substituir, você vai ver que o y vai dar um número, né? Então, lá eu vou explicar melhor. Por enquanto, entenda isso aqui. Em b, tá? Então, olha só. O que é que significa isso aqui? Se eu tenho um conjunto x1, x2, x3, x4, eu posso dizer que esse cara aqui ele vai ser o y1, ele vai ser o y2, o y3, o y4, o y5, o y6 e o y7, certo? Posso dizer tranquilamente isso aí, tá? Então, a primeira variável é o x, a segunda variável é o y, tá? Lembrando que a primeira variável é a variável independente. Ela determina a segunda variável lá que está no B. Pode ser indicada pela fórmula, né? O lei de formação, aqui está a fórmula, tá? Usando a fórmula f de x mais 5, podemos determinar a imagem, que é a imagem aqui. Agora, um detalhe importante que eu quero que você entenda aqui. Entenda que o y ele pode ser chamado também de f de x. Ok? Então, eu posso escrever assim, ó. Y está em função de x. O x determina y, tá? Então, você pode entender isso. Y está em função de x.
Ok, então eu posso escrever aqui também da seguinte maneira. Eu posso escrever aqui no conjunto B, dizer que o primeiro é o f de x1, o segundo é o f de x2, o terceiro é o f de x3, o quarto é o f de x4, o quinto é o f de x5, o próximo é o f de x6 e o último é f de x7. Então, quando você vê essa nomenclatura aqui, f de x1, f de x2, lembre-se que é o y, é a mesma coisa, né? Que f de x é a mesma coisa que y, não esqueçam disso, tá bom? Agora, o que acontece? A pergunta que eu faço, eu posso pegar o menos 2 aqui e ligar com o menos 3 aleatoriamente? Não, não posso. Por quê? Porque existe uma lei, existe uma regra. Qual é a lei? A lei é essa daqui, eu vou botar bem aqui embaixo. F de x é igual a x mais 5, né? A lei que ele deu foi essa aqui. Lembrando que o f de x é a mesma coisa que y. Lembra que eu falei do elemento y, x mais 5? Então, você vai ver agora. Vou pegar o menos 2 e aonde tiver x, eu vou colocar menos 2. Lembrando que o menos 2 representa o x1, ou o x1 representa o menos 2, tá? Como eu estou usando a fórmula, a lei, então o x aqui é o menos 2. Então, eu vou tirar aqui o x e colocar menos 2 no lugar. Então, aonde tiver x, eu coloco menos 2. Lembrando que o f de x é a mesma coisa que y, tá? Não esqueça disso. Fazendo um cálculo aqui vai dar 3. Lembra que eu falei que o elemento y, x mais 5, então, quando você substitui o x na fórmula, você encontra um elemento que é o 3. Ou seja, eu só posso ligar aqui o menos 2 com o 3. Vou ligar aqui com o 3. Uma seta aqui, tá? Então, a lei vai me dizer isso, o que eu posso fazer. Então, vamos lá. Vamos pegar agora o zero. Então, aonde tiver x, eu coloco 0. Né? Usando aqui a lei aqui, tá? Essa aqui é a lei que eu estou usando. Ela que determina essa ligação aqui de A com B. Então, substituindo aqui, mais 5, né? Fazendo o cálculo aqui bonitinho, vai dar 5. Ou seja, eu só posso ligar o 0 com o 5. Agora, vamos para o 1. Fazendo aqui. Então, aonde tiver x, eu coloco 1. Porque o x agora, o x3 é 1, né? Então, aonde tiver x, eu coloco 1. Somando aqui f de x, né, que é o f de 1, é igual a 1 mais 5, 6, né? Então, só posso ligar 1 com o 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3. Então, aonde tiver x, eu coloco 3. Substituindo aqui o x por 3, nessa fórmula. Então, vai ficar f de 3 é igual a 8, né? 3 mais 5, 8. Então, eu vou ligar aqui o 3 com o 8. Então, aqui você vai observar o seguinte, que o conjunto imagem aqui, vou botar bem aqui separadinho para você ver, o conjunto imagem aqui, que é isso que ele quer que você determine. Quem é o conjunto imagem da função? Então, aqui eu tenho o 3, o 5, o 6 e o 8. Esse é o conjunto imagem. E o contradomínio aqui? Quem é o contradomínio? O contradomínio aqui é menos 3, menos 1, 0, 3, 5, 6 e 8. Percebeu aqui que o contradomínio é diferente da imagem? Diferente do nosso primeiro exemplo. Voltando aqui, lembra? Aqui, ó, a imagem é igual ao contradomínio. Por quê? Os elementos que recebem a seta é a imagem. E como aqui coincidiu, então o contradomínio é igual à imagem. Mas nesse outro caso aqui é diferente, tá? Só para que você entenda bonitinho aí. Então aqui eu tenho conjunto imagem, que ele queria que determinasse. Eu botei o contradomínio aqui só para você comparar, para você verificar se realmente está correto naquilo que eu falei. Mais um exemplo aqui, né? Mais nesse exemplo aqui, para a gente entender legal. Aqui é f de x ao quadrado, tá? Tá aqui, tá 100. Vamos lá, vamos ler aqui o problema, né? Lendo o problema, dada a função f, olha de novo aqui,
de A em B. A em B. Conjunto A, conjunto B, definida pela fórmula. Aqui, ó, a fórmula, que é a lei, né? Aqui já é outra lei. Então, cada função tem uma lei que vai determinar a relação do conjunto com o outro, né? Determine a imagem e construa um diagrama de flechas que representa, né, essa função. Então, vamos lá construir o diagrama de flecha. Para me construir o diagrama de flecha, eu vou fazer aqui, né? Fazer aqui bonitinho. Dois conjuntos aqui. Para a gente poder... Então, aqui, eu vou pegar o A, que é menos 1. Chamar aqui de A logo, chamar aqui de B. Vou pegar aqui o menos 1, o 0 e o 1. Vou pegar aqui o menos 3, o 2 e o 4, né? É o que eu tenho de elemento aí. Menos 3, 2 e 4. Então, agora eu vou fazer a ligação, né? Então, para mim fazer a ligação, eu vou pegar a fórmula, que é f de x é igual a 5x ao quadrado menos 3. Essa é a lei que vai me ajudar a fazer a ligação, né, do A com B. Vou pegar aqui o menos 1 e aonde tiver x eu coloco menos 1. Aqui vou colocar menos 1 entre parênteses, né, porque está negativo, menos 3. Então, calculando aqui, f de menos 1. Primeiro resolve a potência, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, vezes 1 menos 3. F de menos 1 é igual a 5 vezes 1, 5, menos 3. Calculando aqui, 5 menos 3 dá 2, né? Então, eu vou ligar o menos 1 com o 2. A lei determina isso, né? Então, vamos aqui, continuando. Agora, eu vou pegar o 0. E aonde tiver x, eu coloco 0. Então, vai ficar 5 vezes 0 ao quadrado menos 3, né? F de 0 é igual. Primeira potência, 0 ao quadrado dá 0, né? Menos 3. F de 0, 5 vezes 0 dá 0. Menos 3. Então, vai sobrar o menos 3. Então, eu vou ligar o 0 com menos 3. Agora eu vou pegar o 1. Então, aonde tiver x, eu coloco 1. Vai ficar 5 vezes... Aqui não precisa do parênteses, porque é positivo, né? Menos 3. F de 1 é igual a primeira potência, 1 ao quadrado, dá 1. F de 1 é igual a 5 vezes 1, 5, né? Então, subtraindo aqui, vai dar F de 1, 5 menos 3 dá 2. Então, eu vou ligar o 1 com o 2. Então, a minha imagem aqui são os elementos que receberam a seta, né? Então, eu tenho menos 3 e 2. São as imagens, né? Aqui, sobrou, não importa. Certo? Agora, tem um detalhe importante que eu quero que você entenda. No conjunto A, de onde parte a seta, não pode sobrar elemento. No conjunto B, pode sobrar. Não tem importância, né? Você percebeu que o 2 recebeu 2 setas no conjunto B. Tudo bem, isso pode acontecer, sem nenhum problema. Agora, no conjunto de onde parte a seta, no nosso caso aqui, o conjunto A, não pode partir 2 setas do mesmo elemento e não pode sobrar. Se partir 2 setas do mesmo elemento, não é função. Se sobrar elemento no conjunto A, também não é função. Certo? Então, espero que você tenha entendido. Tem as atividades, não esqueça de fazer as atividades para reforçar. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!